Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens de Natal, a série de dezembro chamada As Mães de Jesus. E essa série conclui um trimestre aqui na nossa igreja com foco na prática justamente da generosidade. Na nossa igreja, cada trimestre é dedicado a uma das práticas do caminho de Jesus. E ao longo desse último trimestre, então, desse ano, desde outubro, temos falado, pensado, refletido a respeito da generosidade. E não só falado a respeito disso, mas buscado, de fato, crescer em generosidade, praticar isso de várias maneiras no nosso dia a dia. As comunidades, os grupos que se reúnem nas casas, conversaram sobre isso, aprenderam sobre isso, praticaram isso. Nós queremos realmente trilhar esse caminho de Jesus e crescer no estilo de vida que Ele nos ensinou, que Ele exemplificou quando esteve aqui na terra entre nós. E isso nós entendemos é o que é ser um discípulo, um seguidor desse mestre chamado Jesus. Nessa série em particular, a série As Mães de Jesus, nós estamos olhando para as histórias de 5 mulheres que são as mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Quando nós abrimos o Novo Testamento, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, nós nos deparamos com uma genealogia, com uma lista dos nomes dos antepassados de Jesus, dessa linhagem terrena, humana do Filho de Deus. E nós já conversamos nos 3 domingos anteriores a respeito das 4 primeiras mães de Jesus, das 4 primeiras mulheres mencionadas nessa lista. Eu quero ler com vocês os versos que mencionam os nomes dessas 5 mulheres, e aí nós vamos nos deter na última delas, Maria, claro, a quinta e última, e de fato aquela que foi a mãe de Jesus aqui na terra. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 1, vou ler alguns dos versos dessa genealogia. Começando do verso 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, foi a primeira mulher e nós conversamos a respeito da história dela no primeiro domingo desse mês. Verso 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Também falamos sobre Raabe na primeira mensagem desse mês. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. No segundo domingo desse mês, Dinato compartilhou uma mensagem a respeito da história de Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O nome dela era Batseba, foi a temática da semana passada com a mensagem do Alex. E verso 16, Jacó, aqui é outro Jacó, não o mesmo de antes, passaram-se já algumas gerações. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. À medida que a gente caminhou nesses últimos domingos pela história dessas mulheres, nós aprendemos o seguinte, que a história do Natal é a história da generosidade extraordinária de Deus em nosso favor, por meio de histórias ordinárias como a nossa. As histórias dessas mulheres, queridos, estão longe de ser histórias de vidas perfeitas, de vidas em todos os aspectos exemplares, seja por parte delas mesmas, algumas delas viveram estilos de vida que não eram condizentes com a vontade de Deus, em pecado, prostituição, enfim. Seja porque elas foram vítimas de pecados de outros, de abusos cometidos contra elas, mas que de alguma maneira também mancharam suas histórias. A história do Natal mostra a maneira como Jesus vem ao mundo, a família que Ele escolhe para si, para ser a sua família aqui na terra, mostra a história de um Deus extraordinariamente generoso em favor de nós, mas que manifesta essa generosidade extraordinária por meio de histórias ordinárias, de histórias comuns, de pessoas comuns, como eu e você. E nós vamos fechar essas reflexões hoje olhando para a última, então, dessas mães. As outras foram as tataravós de Jesus, né? Mas hoje é a mãe mesmo, a história de Maria. E talvez você pense que Maria tenha uma história diferente das demais.
Para você que acompanhou toda a série, se você não acompanhou, ouça depois, aproveite esse recesso aí para se atualizar no podcast ou lá no canal do YouTube, assistindo a essas últimas mensagens. Mas talvez você tenha ouvido essas mensagens ou já conheça essas histórias dessas outras mulheres e pense, Maria é diferente. Maria não viveu uma vida no pecado como as demais viveram. Maria não foi vítima de nenhum tipo de pecado, especialmente na área sexual, como essas mulheres foram. A história de Maria é diferente. Mas, de fato, queridos, embora Maria não haja na Bíblia nenhum registro específico de algum pecado cometido por ela, especialmente nessa área sexual como as outras tiveram, ou mesmo um pecado cometido contra ela, nós, olhando para a história dela, percebemos uma pessoa comum, com lutas comuns, como eu e você, embora tenha enfrentado também desafios muito peculiares, muito particulares, para cumprir a vocação que ela recebeu de Deus, que foi uma vocação muito específica também. E é uma pessoa que, embora seja até hoje um exemplo extraordinário de fé para nós, certamente era uma mulher com suas dores, suas lutas, seus dilemas, suas fraquezas. Ao longo de toda essa série, o que nós temos ressaltado é que essas histórias, as histórias dessas mulheres, são também as nossas histórias. E elas são as nossas histórias porque fazem parte da história dele. A gente conversou sobre isso, que é como se Deus estivesse costurando as histórias dessas mulheres, não apenas uma na outra, há muitas relações entre elas, mas na história do próprio Messias, desse descendente da mulher que viria como cumprimento das profecias, e nessa família tão difícil, nessa família tão marcada, tão manchada por dores e abusos e pecados e feridas, talvez semelhantes a algumas das feridas que você carrega na sua história, que eu carrego na minha. Eu espero que ao longo desses domingos o Espírito Santo esteja fazendo essa obra que ele tem feito no meu coração também, de forjar, de formar em nós a convicção de que a história de Jesus redime a nossa história, por pior que ela seja. Por pior que ela seja. Porque talvez você tenha chegado aqui hoje, sendo já parte desta igreja ou não, sendo talvez um convidado de alguém hoje, com muita frustração, muita dor a respeito de como o ano de 2024 está terminando. Talvez este capítulo mais recente da sua história, ou mesmo um capítulo mais antigo, seja um capítulo de dor, seja um capítulo de traição, seja um capítulo de abandono, seja um capítulo de um divórcio, seja um capítulo de um luto, seja lá qual for a dor, a ferida, ou mesmo o pecado cometido por você ou contra você, a história de Jesus pode redimir a sua história, por pior que ela seja. E ele faz isso através de histórias, de pessoas comuns como eu e você. Ele vai alcançando essas nossas histórias comuns com a sua história extraordinária, com a sua redenção. E hoje a gente vai olhar para a vida de Maria, então, e aprender como isso acontece na vida dela. E, claro, não só olhando para ela e para o seu exemplo, mas também para o exemplo de Jesus, filho de Maria. Nós não temos muitas informações a respeito de quem essa mulher era antes de receber a visita do anjo Gabriel, com a informação de que ela ficaria grávida e daria à luz um filho que seria filho do próprio Deus. Nós sabemos, a partir dos evangelhos, que, em primeiro lugar, ela morava em Nazaré. Nós sabemos onde ela morava. Lucas, capítulo 1, verso 26, diz isso. Ela morava em Nazaré. No verso seguinte, a gente vê a informação de que ela era uma virgem e de que ela estava prometida em casamento, estava noiva de um homem chamado José. Nós vemos um pouco mais adiante, ainda em Lucas capítulo 1, que ela tinha uma parente chamada Isabel. E ela, inclusive, fica grávida, logo depois de Isabel ficar grávida, Isabel se torna a mãe de João Batista, que prepara o caminho para Jesus, para o Messias. E basicamente é só isso que os evangelhos nos contam de forma explícita a respeito de Maria. Os evangelhos de Marcos e de João nem mesmo a citam. Eles não trazem o relato do Natal, do nascimento de Jesus. Somente Mateus e Lucas trazem esse relato. Além dessas informações que a gente encontra, e são bem poucas, de forma explícita nos evangelhos, o que nós sabemos, podemos deduzir a respeito de Maria, primeiro é que muito provavelmente ela era bem jovem.
As mulheres naquela época se casavam bem jovens, ainda adolescentes, como nós chamaríamos hoje. Nós sabemos também que, pela maneira como ela responde ao anjo que lhe aparece, e pela maneira como ela louva a Deus logo após a visita desse anjo, depois você lê lá Lucas capítulo 1, de 46 a 55, o Cântico de Maria, quando ela louva a Deus por aquela notícia e pelo privilégio de poder ser esse canal, esse instrumento da vinda do Messias, da salvação de Deus. Nós sabemos, pelo conteúdo das suas falas, que ela era uma mulher temente a Deus e conhecedora da história de Israel e das profecias a respeito de como Deus visitaria o seu povo com misericórdia e cumpriria então as promessas feitas a Abraão e aos demais patriarcas. E basicamente é só o que nós sabemos a respeito de Maria. Nós não conseguimos, por isso, descrever com exatidão como foi para ela, em detalhes, a experiência dessa gestação. Nós vemos o anúncio do anjo, vemos que ao longo da gestação ela passa um tempo com Isabel, numa outra cidade. Ela sai de Nazaré e vai passar um tempo com Isabel. E não dá, claro, para afirmar isso, mas eu gosto aqui de especular um pouquinho, tá bom? Então vem comigo aqui, porque isso aqui não é Bíblia, tá bom? Só deixando bem claro, mas é uma especulação que eu acho que é possível, plausível. Talvez o motivo dessa ida lá para a cidade de Isabel, para passar esse tempo com ela, tenha a ver com o fato de que, imagina, numa vila pequena, num povoado pequeno, onde certamente todo mundo se conhecia, de repente começa a correr a notícia de que uma jovem moça, ainda noiva, não casada, está grávida, né? E se isso de alguma forma ainda de vez em quando dá o que falar nos nossos dias e na nossa cultura, imagina como era naquele tempo, certo? Então talvez, só talvez, ela tenha ido passar esse tempo com Isabel para ficar um pouquinho mais distante dos rumores, dos burburinhos, das especulações, dos olhares meio desconfiados ou até preconceituosos, julgadores, né, na sua cidade. Afinal, quem poderia acreditar na versão oficial? Sejamos sinceros, queridos. Maria, o que aconteceu, hein? E aí ela conta o que aconteceu. Você acha que as pessoas reagiriam de que maneira? Não, eu vou te contar. Apareceu um anjo, aí a história já começa a ficar difícil, né? Apareceu um anjo, ele falou que eu vou ficar grávida mesmo, né? E sem ter feito nada. E aí, não só vou ficar grávida de um filho, como outras pessoas têm filhos. Esse filho é o Messias, o Salvador do mundo, é filho do próprio Deus. Convenhamos, queridos, não é uma história assim tão fácil de as pessoas acreditarem, não é mesmo? Elas teriam várias outras versões mais prováveis para propor. Ainda assim, Deus escolheu enviar seu filho ao mundo dessa maneira inusitada e improvável. O N.T. Wright, comentando a respeito do Natal, diz assim: quando Deus toma a iniciativa, é sempre uma questão de amor. O amor que cuidará de nós e nos levará aos seus propósitos de salvação. A essa altura, Maria é o exemplo supremo do que sempre acontece quando Deus está agindo pela graça por meio de seres humanos. O poder de Deus que age no exterior e o Espírito que habita no interior, quando juntos, resultam na realização de coisas que teriam sido impensáveis de qualquer outra forma. Por algum motivo, queridos, Deus parece ter essa intenção, e isso se manifesta em toda a história da Escritura, de agir de modos improváveis por meio de pessoas também improváveis, subvertendo a lógica das nossas expectativas, dos padrões que nós estabelecemos. Essa Maria, então, que se vê agora diante dessa missão, nos ensina com algumas das suas posturas. E, de novo, posturas que não vemos apenas nela e no seu exemplo, mas no exemplo do seu filho também. Quero destacar 3 com vocês nessa noite. A primeira, nós observamos a obediência de um servo. A obediência de um servo. Em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 28, nós vemos a cena da visita do anjo Gabriel a Maria, quando ela recebe então a revelação do que está para acontecer. Olha só o que o anjo diz a ela. O anjo, aproximando-se dela, disse:
Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Queridos, extraordinário, né? Tem um evento absolutamente inusitado e extraordinário acontecendo. Agora, tente por um instante imaginar o impacto e o choque desse evento sobre a vida daquela moça. Rebecca é muito difícil falar esse nome, McLaughlin, ou algo parecido com isso, no livro O Jesus que as Mulheres Viram, um livro que fala a respeito da perspectiva das mulheres que foram testemunhas do ministério de Jesus, discípulas de Jesus e testemunhas da sua ressurreição. A respeito de Maria, ela escreve o seguinte: a primeira pessoa a escutar as boas novas sobre Jesus foi uma adolescente pobre de uma aldeia. Ela foi a primeira a descobrir o nome de Jesus, a primeira a saber que ele era o Filho de Deus, a primeira a entender que o seu filho seria o Rei eterno que desafia a morte. Essa moça possuía o nome mais comum em sua época. Dizem os historiadores que 20% das mulheres em Israel naquele período chamavam-se Maria. Então esse já era um nome muito comum, não foi só popularizado por esta Maria. E aí ela diz o seguinte: ela era apenas outra Maria. Mas então, um anjo lhe apareceu. E em um instante, o mundo simples dessa garota de cidade pequena se tornou o local onde Deus entrou em cena. Consegue imaginar, queridos, a vida pacata, provavelmente meio monótona, anônima, que essa menina vivia até então, e de repente tudo muda. De repente, é confiada a ela a missão mais importante de todas as missões. Maria, como quase certamente todos nós faríamos também, faz mais algumas perguntas para o anjo, né? Olha, eu preciso de mais detalhes sobre como isso vai acontecer. Eu não sei se a informação já chegou lá no céu, mas José e eu não fizemos nada ainda aqui. Então, assim, pelos meios normais, não vai rolar. Né? Eu sou virgem, como isso vai acontecer? É o que ela diz. E então o anjo explica que ela conceberá pelo poder do Espírito, ela será envolvida pelo Espírito, e então ela ficará grávida. E aí a resposta dela a essa explicação do anjo está no verso 38. Olha o que ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Queridos, essa resposta de Maria é muito significativa. Porque embora ela inicialmente tenha ficado assustada e questionado como algo tão extraordinário e até humanamente impossível aconteceria, Maria dispõe-se a se submeter e obedecer. Ela inicia sua resposta assim, dizendo: sou serva do Senhor. E honestamente, queridos, o que vem depois se torna até desnecessário, você concorda? É lindo o que ela diz na sequência: que aconteça comigo conforme a tua palavra, mas a primeira parte da resposta já diz tudo o que é preciso dizer. Eu sou serva do Senhor. Em outras palavras, antes de falar qualquer coisa a respeito do que faria ou deixaria de fazer, ela faz uma declaração acerca da sua própria identidade, de quem ela é. Eu sou serva de Deus, eu sou serva e há um Senhor que está sobre a minha vida, que é a autoridade sobre a minha vida, que reina e governa sobre a minha vida, que tem planos a respeito da minha vida, que determina o curso não só da minha história, mas de toda a história. Eu sou serva desse Deus, eu sou serva desse Senhor. Então é claro que a postura natural, lógica, necessária, em seguida é dizer que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa é a vontade de Deus, esse é o chamado de Deus para a minha vida, esse é o propósito do Senhor para mim.
Amém. Que seja assim comigo. E, queridos, isso não vale apenas para Maria. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Essa é a vocação para todo discípulo de Jesus, para todo filho de Deus, para todo servo. Amém? Se eu sou servo do Senhor, estou disposto a que aconteça comigo conforme a palavra dele. Amém? Se nós somos servos, queridos, então precisa haver, naturalmente, em nós, a disposição de que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Porque nós somos servos e Ele é o Senhor. Acontece, queridos, que a nossa relutância em obedecer à palavra de Deus parece decorrer muitas vezes de uma crise de identidade em nós. De não sabermos ou não nos lembrarmos de quem somos. Desde o Éden, desde a queda, desde aquela árvore, aquele fruto, o que a humanidade deseja, o ímpeto dos nossos corações, é no sentido de sermos senhores. Nós queremos ser senhores. Senhores da nossa vida, senhores dos rumos da nossa vida, dos ritmos da nossa vida, dos rumos do nosso destino e, de preferência, se for possível, senhores da vida dos outros também. A gente quer mandar não só na nossa própria vida e no nosso destino, mas se a gente puder controlar também a vida das outras pessoas e das circunstâncias à nossa volta, muito melhor. Esse seria um mundo ideal para nós, não é mesmo? Nós queremos ditar o que deve ou não deve acontecer. Nós queremos ser senhores, não servos. É assim desde sempre. Desde, pelo menos, não de sempre, mas desde a queda. E mesmo crendo em Deus, muitas vezes a nossa formação espiritual ainda não chegou a um nível de maturidade em que a gente de fato se entrega e confia à vontade, aos propósitos dele. E então o nosso relacionamento com ele é distorcido, porque ao invés de nos submetermos a ele como servos, entendendo que ele é o Senhor, muitas vezes invertemos os papéis. E o que a gente quer fazer de fato é determinar o que deve acontecer e que ele então venha e valide os nossos planos. Que Ele abençoe as nossas vontades, que Ele abra as portas que nós já decidimos que usaremos, que entraremos, os caminhos que nós já estabelecemos para a nossa vida. Percebe como isso é uma inversão dos papéis? Quem é o Senhor e quem é o servo nessa relação? Porque o papel do servo é obedecer, é executar as ordens do Senhor, é viabilizar que a vontade do Senhor seja feita. E quando nós dizemos para Deus o que nós queremos, como a vida deve acontecer, segundo os nossos planos e a nossa vontade, o que nós estamos fazendo é tentando assumir o lugar que é dele. O lugar de Senhor, e chamando o Senhor a assumir o lugar de servo, para servir os nossos propósitos e a nossa vontade. Mas, queridos, esse não é o Deus revelado nas Escrituras e no Natal. E esse não foi o Deus que Maria conheceu. Desde a sua concepção, Jesus deixa claro que sob o senhorio dele, as coisas são diferentes. Ele subverte todas as nossas expectativas, toda a lógica humana de poder, de reino, de força, de controle, de autoridade. E por isso ele vem como um bebê, como um ser humano pobre, indefeso, dependente do seio da sua mãe para se alimentar. E tente se colocar por um instante no lugar de Maria, tendo ouvido o que ouviu do anjo, ainda sem nenhuma noção dos detalhes de como tudo isso vai se desenrolar, mas sabendo desde aquele instante que a sua vida nunca mais seria a mesma. Os planos que ela tinha feito até então, os sonhos, projetos pessoais que ela tinha até então, como ficariam dali para frente? Nada mais seria igual. E o papel dela era de como serva de um Deus ao qual ela conhecia e no qual ela confiava. O papel dela era se submeter e obedecer. E preste atenção, não por ser mulher. Maria submete-se e obedece não por ela ser mulher, mas por ele ser Deus. Porque às vezes a gente, no meio cristão e evangélico, a gente pensa que submissão é um assunto aplicável à mulher. E isso é um entendimento muito equivocado. Submissão é um assunto para todo cristão. É uma postura para todo cristão, porque olha só,
Maria generosamente responde à generosidade de Deus, entregando a sua vida em obediência. E nós, sejamos homens ou mulheres, nós somos chamados a essa mesma obediência como servos do mesmo Deus, amém? Que é Senhor sobre todos nós. Certamente os planos dela estavam para sempre alterados agora, mas ela abre mão deles para viver os propósitos de Deus. E nisso, queridos, a gente vê uma antecipação, uma imitação prévia de Maria ao seu filho, ao caráter que o próprio Jesus manifestaria na sua vida aqui na terra. A vida inteira de Jesus foi uma vida marcada por obediência, e a obediência de um servo. Isso fica claro ao longo de toda a sua vida, mas especialmente numa oração que ele faz no seu momento de maior dor e angústia. No Getsêmani, instantes antes de ser traído e preso, Jesus ora ao Pai dizendo assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Percebe? Ele vem como o Filho de Deus, mas assumindo a forma de um servo, obediente ao Senhor, mesmo que essa obediência custe tudo. E é a obediência do Filho que se fez servo, que nos torna servos e filhos desse mesmo Pai, e nos capacita a obedecê-lo também. Queridos, nós hoje podemos obedecer a Deus, sabe por quê? Porque Jesus obedeceu. Por causa da obediência dele e da salvação que ele conquistou por nós, da adoção como filhos amados desse mesmo Pai Celestial, que nós recebemos pela fé em Jesus. Hoje nós podemos dizer não ao pecado, dizer não a esse ímpeto de sermos senhores da nossa própria história e obedecermos a Deus. Vivermos em obediência humilde, obediência de servos ao nosso Pai Celestial, cuja vontade para nós, mesmo que não pareça e mesmo que a gente não entenda, é sempre boa, é sempre agradável, é sempre perfeita. Obediência de um servo. Em segundo lugar, nós aprendemos uma outra postura com Maria e com Jesus: o silêncio de um sábio. O silêncio de um sábio. Avançando um pouquinho na história, Jesus ainda recém-nascido, José e Maria com ele, anjos anunciam num campo próximo a Belém, onde alguns pastores cuidavam do seu rebanho, anunciam que o Salvador nasceu. Esses anjos ficam maravilhados, os pastores que ouvem a notícia dos anjos ficam maravilhados e correm para Belém para encontrar e adorar a esse rei. E eles chegam lá e eles contam para José e Maria o que aconteceu, eles adoram Jesus e, obviamente, os pais, José e Maria, estão admirados, estão impressionados com o que está acontecendo, já ali, logo após o nascimento. E olha o que o verso 19 de Lucas capítulo 2 diz: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Essa frase é muito significativa e ela vai aparecer de novo no Evangelho de Lucas, num registro de algo que acontece 12 anos depois. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, não sei se você conhece essa história, mas ele vai com seus pais, com seus familiares ao templo em Jerusalém participar de festividades. Era comum isso em Israel, essas peregrinações ao templo para as festas judaicas. E quando a família está viajando de volta para casa, eles notam a falta de Jesus, eles dão falta de Jesus. E eles então procuram na caravana, não encontram e voltam a Jerusalém. E encontram Jesus onde? No templo, conversando e discutindo a respeito da lei de Moisés com os mestres. E os pais não entendem direito o que está acontecendo, eles questionam Jesus: filho, por que você fez isso com a gente estava preocupado com você. E a resposta de Jesus é: mas eu estava na casa do meu pai. Qual a dificuldade de me encontrar? Eu estava na casa do meu pai. E o texto lá vai dizer que eles não entendem. Maria e José não entendem o que está acontecendo, não entendem a cena, não entendem o que Jesus fala. Mas, de novo, a mesma expressão aparece. Maria, porém, guardava essas coisas no coração, meditava sobre essas coisas no coração. Queridos, perceba, 12 anos se passam, mas a postura dela permanece a mesma. Não é interessante isso?
que diante de uma missão desafiadora e diante de fatos que ela não era capaz de explicar ou de entender bem, ela mantém uma mesma postura de silêncio, de silêncio e sabedoria. O silêncio de Maria aqui revela um coração sábio. Revela um coração que confia em Deus e reconhece que depende totalmente dele. Especialmente para aquelas coisas que ela não era capaz de explicar. Com Maria aqui, queridos, e com o silêncio dela, nós aprendemos que devemos guardar certas experiências e impressões no nosso coração. E primeiro refletir demorada e longamente sobre elas, para depois, se for o caso, falar a respeito delas. Acontece, queridos, que nós vivemos em tempos de tanto barulho, de tantas opiniões, de tantos ruídos e vozes, e da pressão constante por sempre dizermos alguma coisa e termos algo de preferência relevante para dizer, que nós não somos capazes hoje de cultivar essa postura de sabedoria silenciosa. Todos nós hoje recebemos a pressão de sermos, de alguma maneira, criadores de conteúdo, nas nossas atividades profissionais e nas nossas redes sociais, sempre termos algo para falar que nos destaque, nos diferencie em meio à multidão. Então a gente fala e fala e fala, e olha quem está falando, né? Porque eu sempre falo muito. Mas, queridos, com frequência, o melhor uso que nós podemos fazer das palavras não é dizer nem postar, mas guardar no coração. Porque, honestamente, queridos, será que as nossas muitas palavras têm contribuído, de fato, para a edificação das pessoas que nos ouvem, que nos leem? Será que elas têm contribuído para a nossa própria formação espiritual? Ou, muitas vezes, apenas se somam a esse mundo já tão barulhento? É muito curioso na história de Maria que, depois de responder ao anjo na visita, dizendo: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, e de cantar em louvor e adoração a Deus, como eu já mencionei nos versos seguintes, lá a partir do verso 46 do capítulo 1, Maria não fala quase mais nada ao longo dos evangelhos. É óbvio que ela falou, né, gente? Eu quero dizer, não há palavras registradas. Maria não ficou muda, ela certamente conversava com José, conversava com Jesus, educou Jesus, depois conversou com os discípulos, com os apóstolos, é claro. Mas é curioso que os evangelhos não tenham registrado palavras de Maria, você não acha? Puxa, se tinha alguém que tinha muitas informações interessantes para compartilhar a respeito do Salvador do mundo, era a mãe dele, você não acha? Mas pouquíssimas palavras são atribuídas a ela. Ela passa anos, e eu penso que isso é intencional por parte dos evangelistas, ela passa anos e décadas com a sábia postura do silêncio. E não se trata, veja bem, de um silêncio, de uma mulher silenciada, de um silêncio culturalmente imposto. Nós ouvimos várias vozes femininas no Novo Testamento, há várias mulheres que falam em diferentes ocasiões. E Jesus jamais silenciou as mulheres. Maria não silencia por não poder falar, mas eu penso que ela silencia por não precisar falar muitas palavras, por saber quem é a palavra. Sabe qual é a única ocasião em que nós ouvimos Maria falar durante toda a vida adulta de Jesus? É quando ele opera o seu primeiro milagre. Em Caná da Galileia, ela fala 2 vezes nesse casamento. Primeiro com Jesus, para dizer: acabou o vinho da festa. E depois, é a última fala de Maria nos evangelhos. Quando Jesus começa o seu ministério, Maria se cala. Não é interessante isso? Quando Jesus começa a falar publicamente, Maria sai de cena. Isso não parece dizer alguma coisa? A última fala dela é para os encarregados da festa, para os servos da festa. João, capítulo 2, verso 5. E a palavra dela para os encarregados da festa é a seguinte: façam tudo que ele lhes mandar.
Isso é extraordinário. Maria dera à luz o verbo, a palavra que se fez carne no Natal e habitou entre nós. Maria, a última coisa que ela tem a dizer é, ouçam a ele, tá? A última coisa que ela tem a dizer é, olha, ele é o meu filho, mas quem manda aqui é ele, tá bom? Ele é o meu filho, fui eu que dei a luz, mas ele é a palavra, ele é o Senhor, ele é o rei, ele tem a autoridade, ele tem o poder, ele tem as respostas, ele tem a provisão. Se tem alguém capaz de trazer vinho para essa festa onde acabou o vinho, é ele. Então ouçam a ele, obedeçam a ele. Isso é extraordinário, queridos. Maria não sente a necessidade de ser a protagonista da história, por mais importante que tenha sido seu papel. A vida dela já havia sido tirada do silêncio e da monotonia e inserida na extraordinária, empolgante e radical história do próprio autor da vida. Quando ele fala, galáxias, planetas são criados. E por que é então que nós teimamos em falar tanto, em vez de ouvi-lo? Maria parece que entendeu algo que a gente ainda não entendeu. A mesma autora que eu já citei antes é a Rebeca. Vamos ficar assim, Rebeca, lindo nome. Diz assim, é claro que não temos como nos colocar no lugar de Maria. Ela carregou em seu útero aquele por quem todos os úteros foram criados. Ela amamentou aquele que gerou a vida na terra. Educou aquele que formou as estrelas. Mas quando olhamos para Jesus pelos olhos da sua mãe, vemos como Deus toma pessoas comuns para serem seus agentes escolhidos neste mundo. Quando você e eu, preste atenção nisso, quando você e eu deixamos Jesus entrar, nossa vida monótona se torna o centro fervilhante de um milagre, mesmo que às vezes não pareça assim. Em outras palavras, querido, se você está frustrado com a sua vida e com os rumos dela, se ela tem sido uma vida monótona, meio xoxa, meio sem graça, se os seus grandes sonhos e projetos parece que se frustraram ou não vão mais se realizar, se você sente falta de alguma notoriedade, relevância, protagonismo, fama, sucesso, seja lá o que a cultura expõe a gente a buscar, estimula a gente a desejar, lembre-se disso, nós não estamos aqui para ser os protagonistas dessa história. A nossa história ganha sentido extraordinário quando é inserida na história dele. E o nosso breve capítulo desse grande livro, maravilhoso livro, da história que ele está escrevendo, que o autor da vida está escrevendo, esse capítulo se torna importante, maravilhoso e empolgante quando é inserido no livro certo, na história certa, do protagonista certo. Nós não precisamos carregar sobre os nossos ombros o peso, o fardo, a cobrança, a ansiedade da relevância, do sucesso, da fama, da ambição, da notoriedade. Importa que ele cresça, amém? É sobre ele a história. Quem precisa falar é ele, quem precisa ser ouvido é ele. Maria entendeu isso, nós precisamos também. Queridos, nós não precisamos falar tanto. Nós não precisamos nos explicar, nos justificar, argumentar, nem convencer tanto os outros das nossas ideias, das nossas opiniões, das nossas posições. Não precisamos ter todas as respostas, entender todas as coisas, saber resolver todos os problemas. Nós podemos descansar. E eu estou precisando, porque eu fiquei cansado com essa volúpia. Nós podemos descansar, silenciar, acalmar o nosso coração e a nossa mente. Nós podemos meditar, refletir, orar, guardar no coração e deixar que Deus fale por nós se for necessário. Nós vemos essa mesma postura de silenciar em Jesus também. É claro que ele falou muito. É claro que ele falou mais do que Maria. Ele é o verbo. Ele tinha muito a dizer. Mas curiosamente, queridos, num momento em que eu e você teríamos um ímpeto de falar e falar bastante para nos defendermos, Jesus se calou. Há 2 registros aqui, um em Lucas e outro em Marcos, do momento em que Jesus é julgado, primeiro diante de Herodes e depois de Pilatos. Texto de Lucas, no capítulo 23, verso 9, falando a respeito de Herodes, diz assim: ele fez uma série de perguntas a Jesus,
mas ele nada lhe respondeu. Como consequência desse silêncio, Herodes e os seus soldados começam a zombar dele, ridicularizá-lo, chamá-lo de louco. Jesus ainda assim não se abala, não diz uma palavra. Herodes manda então que o levem de volta a Pilatos. E em Marcos 15:5 a gente lê assim: Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos ficou impressionado. Às vezes o que vai mais impactar as pessoas, queridos, não é o que a gente tem para falar, mas é o nosso silêncio. É não sentirmos a necessidade de falar o tempo todo. Era uma conversa sobre autoridade, enquanto Pilatos está declarando a sua própria autoridade sobre Jesus, sua autoridade inclusive para condená-lo e matá-lo. Jesus tem tanta autoridade que ele não precisa provar nada, ele não precisa dizer nada. E o silêncio dele atesta a sua autoridade. De fato, diante da insistência de Pilatos, ele acaba falando. Mas ele não fala de si mesmo. Ele fala sobre o Pai. E ele fala que Pilatos não teria autoridade nenhuma se ele não tivesse recebido do próprio Pai. E Jesus decide não usurpar da autoridade em defesa de si mesmo. Ele se submete em silêncio, como um cordeiro em direção ao matador. Repare, Jesus tinha o seu coração firme. Quanto domínio próprio, quanta mansidão, quanta paz alguém precisa ter para ficar em silêncio diante de acusações tão injustas. Não é mesmo? Seu coração estava tão bem ancorado que não se deixou vencer pela tentação de falar e de tentar de alguma maneira sair daquela situação, embora tivesse autoridade para isso. O Henry Nouwen fala assim: em nosso mundo barulhento, o silêncio nos ajuda a manter nossa mente e o nosso coração ancorados no mundo futuro. O mundo futuro é mais silencioso, parece, do que o nosso mundo. Já pensou se a gente decidisse colocar como uma das metas para 2025 falar menos? A gente já faria desse mundo um mundo melhor, eu acho. E você aí fazendo planos bem ousados, né, para 2025, querendo mudar o mundo. Comece, quem sabe, falando um pouquinho menos. Já pensou? Pensou se cada um de nós falar um pouco menos? E eu estou dizendo isso, queridos, não é porque vocês não têm coisas maravilhosas para dizer, não, tá bom? Todos vocês têm coisas maravilhosas para dizer, eu tenho certeza disso. Mas sabe, a gente fala demais, geralmente. A gente se importa demais em que os outros saibam o que a gente pensa. Quais são as nossas posições, as nossas opiniões. E se a gente deixar o verbo falar mais? Se a gente deixar a palavra dizer mais palavras? E a gente cultivar uma postura mais silenciosa de quem confia, que ele sabe o que é necessário ser dito. Por fim, terceira e última postura que a gente aprende com Maria e com Jesus é o sofrimento de um sacrifício. O sofrimento de um sacrifício. Jesus, alguns dias depois do seu nascimento, é levado, como era de costume, ao templo para ser apresentado. E isso está registrado em Lucas, no capítulo 2. E há uma história de um homem chamado Simeão. Um homem já idoso, e que aguardava pela redenção de Israel e havia recebido de Deus uma promessa. Simeão havia recebido de Deus a promessa de que ele não morreria sem ver o Cristo, sem ver o Salvador. E o texto diz que naquele dia, ao mesmo tempo em que José e Maria se dirigiam ao templo com Jesus, o Espírito Santo movia Simeão também para ir ao templo. E ele vai ao templo e quando José e Maria chegam com Jesus, ele, pelo Espírito, reconhece aquele bebê, aquele menino, como o Messias prometido. Ele então adora a Deus, dizendo: o Senhor já pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Mas depois Simeão se volta para a família. Ele se volta para José e Maria, e o texto diz, a partir do verso 34, Simeão os abençoou. E então ele dá uma palavra para Maria, mãe de Jesus. Ele diz: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, Maria, quanto a você, mãe, uma espada atravessará a sua alma.
Não acho que é o que uma mãe gostaria de ouvir no dia da apresentação do seu filho. Mas é o que Maria ouve. Para quem já viveu a experiência da chegada de um filho, você sabe bem que é algo que muda completamente a vida de uma família. Muda a vida do homem, do pai, com certeza. Mas começa mudando primeiro e de forma mais evidente a vida da mãe, né? Da mulher. Porque é no corpo dela que aquela criança cresce. E eu me lembro de quando, em março de 2019, um palitinho com xixi mudou a nossa vida. Quem diria, né? Que um palitinho com xixi mudaria a vida de alguém de forma tão intensa. A Andressa chegou para mim e falou: eu estou grávida. Nosso primeiro filho, o Rafael. E a partir daquele dia as nossas vidas nunca mais foram as mesmas. E claro, no caso da Andressa, isso começou a se manifestar mais rápido. As mudanças no corpo dela começaram a ser evidentes. E foram 9 meses intensos para ela, uma gestação desgastante, como muitas vezes é o caso. Mas também depois, no dia do parto, um parto longo, um trabalho de parto longo, sofrido, de muita dor. E eu me lembro que depois de muitas horas, a gente já tinha passado a noite inteira no hospital, e já era mais de meio-dia do outro dia, e ele só foi nascer no fim da tarde desse outro dia, mas a uma certa altura, eu não lembro exatamente que horas eram, ela olhou para mim e falou assim: meu bem, eu vou morrer. E aí eu falei: espera só um minutinho, não morre agora não. Aí eu fui ao banheiro chorar. Aí eu fiquei chorando bastante no banheiro. E aí depois eu me recompus e eu voltei e falei: você não vai morrer em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Médico, alguém, por favor, vem aqui. Eu não deixei ela sozinha não, tá, gente? Ela estava amparada enquanto eu fui ao banheiro chorar. E ela não morreu, graças a Deus. Ela estava aqui hoje de manhã. O Rafael nasceu e foi um momento extraordinário, de muita alegria, mas algumas mortes ainda estavam por vir. As noites sem dormir, as dores para amamentar, as dificuldades diversas da maternidade. Essa mesma autora, a Rebeca, falando a respeito de como a maternidade é sempre sacrificial, descreve a própria experiência dela de ser mãe pela primeira vez. E olha o que ela diz. E mães que estão aqui, vejam se identificam de alguma maneira com isso. Ela diz assim: eu sentia como se houvesse perdido a minha vida ao ganhar a dela. Eu a amava e ela me arruinava. Parece meio duro assim, né? Mas ela ama a filha dela, viu? Ela fala isso no livro. Mas ela está descrevendo de forma bem sincera como é a experiência muitas vezes. A sensação é essa. Ganhei a vida dela, perdi a minha. É uma troca, é uma entrega, um sacrifício. Mas então, na sequência, a Rebeca compara a sua própria experiência de maternidade com a de Maria. E olha o que ela diz. Entretanto, Maria assumiu muitos mais riscos com Jesus do que teria tido com outra criança. Ela arriscou a reputação, as perspectivas de casamento. Você se lembra que José pensou em deixá-la e anular o casamento secretamente para preservar a reputação dela? Precisou que o anjo viesse e dissesse para ele: não faz isso não, vai dar tudo certo. Ela correu esse risco. Ela arriscou a comunidade e até mesmo a própria vida, quando respondeu a Gabriel: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Queridos, a profecia de Simeão revelou a Maria que, embora ela tivesse sido extraordinariamente agraciada, abençoada por Deus, com um filho que não era qualquer filho, mas era o próprio Deus em carne e osso crescendo dentro do ventre dela, ela também havia sido incumbida de uma missão extremamente dura e dolorosa. Você já parou para pensar que Maria foi a mãe do homem de dores? Do servo sofredor? Eu não conheço nenhum pai e nenhuma mãe que não esteja disposto a sofrer e, se necessário, morrer em lugar de um filho. Mas Maria, queridos, foi a mãe de um filho que nasceu com a missão de morrer no lugar dela. Ela foi a mãe de um filho que nasceu com a missão de morrer por ela, em lugar dela.
para a salvação dela. E não havia nada que ela pudesse fazer para poupá-lo dessa dor. Semana passada, nossa família estava em férias e nós fomos com as crianças a um parque de diversões. Eu descobri que meu filho mais velho, o Rafael, de 5 anos, é bem mais corajoso do que eu. Ele queria ir em todas as montanhas russas e a gente foi em uma. E nesse dia o parque estava bem vazio e na montanha russa só tinha o nosso carrinho ligado. E a gente subiu, chegou lá no alto e a ideia depois era descer. Só que quando a gente chegou lá no ponto mais alto da montanha-russa, a montanha-russa parou de funcionar. Então estávamos lá nós dois, só nós dois, o meu filho à minha esquerda, eu à direita. Do lado direito, do meu lado, havia uma plataforma com uma escada de emergência que dava acesso a ela. Só tinha corrimão de um lado, do outro lado era a morte, e do outro lado o meu filho, e do lado dele a morte, né? Porque não tinha nada. Então a gente estava nessa situação, com aquele cinto que abaixa assim e trava na perna. E no primeiro momento, meu filho perguntou: pai, o que aconteceu? Por que o carrinho parou? Por que não está descendo? E eu falei: não sei, filho, daqui a pouco volta. E nessa de daqui a pouco volta, não voltou. E o tempo foi passando, e no início a gente estava bem tranquilo, e daqui a pouco ele estava tranquilo, eu não. E eu vi um movimento lá embaixo, a Andressa com o Thomas, nosso outro filho, fazendo assim: calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E aí eu fui ficando mais nervoso, obviamente, com a tentativa dela de me acalmar, e aí uma pequena aglomeração de pessoas curiosas foi se formando lá embaixo. E queridos, eu vou tentar resumir a história. Depois de algum tempo, nada acontecia, até que a gente viu 2 funcionários do parque subindo essas escadas de emergência. Eu pensei: bom, eles vão mandar um helicóptero, né, nos resgatar, eles estão trazendo os bombeiros, alguma coisa. Eles estavam presos com equipamento de segurança, tipo de rapel, assim, a um cabo de aço, que estava preso no corrimão dessa escada. E quando eles chegaram lá, eles falaram: olha, infelizmente, o carrinho parou de funcionar. Essa informação a gente não tinha, né, até ali. Eu estou fazendo piada porque é nervoso, tá? É um mecanismo de defesa. E aí eles disseram: a gente vai ter que resgatar vocês, tirar vocês daí. Eu falei: bom, tudo bem, paciência. Vocês vão então nos prender, né, com esses mesmos equipamentos que vocês estão utilizando. Eles falaram: não, infelizmente nós não temos os equipamentos para prender vocês. Eu falei: então vocês têm para vocês, mas não para o meu filho de 5 anos. Vocês não têm o equipamento. Eles falaram: não, infelizmente não temos, mas basta seguir as nossas instruções, vai dar tudo certo. Isso me aliviou muito. Enfim, eles falaram: olha, a gente vai tirar os cintos de vocês. Esse era o momento que eu mais temia, porque se meu filho ficasse nervoso, agitado, tentasse se movimentar de alguma maneira, de fato não tinha nada do lado dele, a não ser muitos metros de queda livre. Então, eu fiquei muito nervoso nessa hora. Eles falaram: a gente vai soltar primeiro o cinto dele, você segura, traz ele aqui para a plataforma e depois você sai. Eu falei: tudo bem. Na hora que eu agarrei ele, então, e trouxe aqui para a plataforma, eu falei: olha, agora vocês seguram ele porque eu vou sair do carrinho. E eles disseram: não, nós não podemos tocar na criança. Eu disse: vocês vão tocar na criança, vocês têm que segurar o meu filho, eu preciso sair daqui, vocês vão segurar o meu filho. Aí eles seguraram, acho que assustaram, seguraram no braço dele. E aí eu saí já tentando agarrar e segurando o corrimão da escada. Só tinha corrimão de um lado nessa escadaria. A gente foi descendo um degrau por vez, segurando no corrimão, segurando nele. E queridos, durante todo esse tempo, desde que eu comecei a ficar com medo, depois de alguns minutos lá em cima, parado, e principalmente na hora de tirá-lo do carrinho e na hora de descer essas escadas com ele, a única coisa que passava pela minha mente, pelo meu coração, é: eu não posso deixar o meu filho cair. Eu não posso deixar. Aconteça o que acontecer. Eu até posso, mas o meu filho não pode cair. E eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que não pensaria da mesma forma. Que não pensaria: aconteça o que acontecer comigo, eu só não posso deixar o meu filho cair. Mas, queridos, Maria não tinha essa opção. Maria não tinha como segurar Jesus. A Rebeca diz assim: se olharmos para Jesus pelos olhos de Maria nesse instante, veremos que ser próxima de Jesus significa abraçar o sofrimento. Mas por maior que fosse o sofrimento
do sacrifício que Maria faria, a dor dela não era a maior. O seu filho, a quem ela certamente gostaria de poder poupar, é quem carregaria a maior dor e suportaria o maior sofrimento, porque ele seria o próprio sacrifício. Ele seria o sacrifício para o perdão dos pecados da sua mãe e dos seus irmãos, dos seus pecados, dos meus pecados. E o pai não o poupou disso, a sua mãe não podia poupá-lo. Mas, queridos, há algo extraordinário que acontece quando Jesus está na cruz. E uma das pessoas que está ali diante dele, perto dele, é Maria, sua mãe. No capítulo 19 do Evangelho de João, versos 26 e 27, diz assim: quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, é o próprio João falando com bastante autoestima aqui, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. E depois ele disse ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Você consegue imaginar isso? Jesus está pregado numa cruz. E o que ele faz enquanto está lá? Ele providencia família para sua mãe e o seu amigo. Ele providencia uma mãe para João e um filho para Maria. Maria não podia cuidar do seu filho na cruz, mas ela viu o seu Salvador cuidar dela, mesmo pregado numa cruz. Na cruz, queridos, Jesus não estava providenciando família só para Maria e para João. Ele estava lá para que eu e você fôssemos incluídos na família do Pai também. E ele disse isso com suas mãos e pés atravessados por pregos. E enquanto Maria tinha o seu momento de ter a alma atravessada por uma espada, conforme Simeão havia profetizado, o lado de Jesus também era perfurado por uma lança, para cumprir uma outra profecia: olharão para aquele a quem traspassaram. Isso está registrado pela primeira vez no profeta Zacarias, no capítulo 12, verso 10. É essa passagem que o Evangelho de João cita. E eu quero terminar com essa profecia de Zacarias. Eu sei que eu já me delonguei bastante, mas eu prometo que eu estou terminando. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz assim: olha só, olha essa profecia escrita centenas de anos antes. E derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do primogênito. Queridos, você percebeu o que está acontecendo nessa profecia? Você percebe que é Deus falando, mas a gente olha e lê isso e fica em dúvida: Deus está falando de quem? Ele está falando de si ou ele está falando de outro? Você reparou? Diz assim: olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, de um filho primogênito. De quem é que ele está falando? Quando ele diz que Deus vai derramar um espírito de súplica, mas também de graça. Deus está falando do choro de uma mãe que perde o seu filho e lamenta, de um pai que perde o seu filho e lamenta. Então ele está falando de Maria, ele está falando de nós, das nossas dores, das nossas perdas. Mas, queridos, acima de tudo, ele está falando de si mesmo. Ele é o pai e ele é também o filho. Olharão para mim, chorarão por ele, porque eles são um. Ele é o verbo que estava com Deus e era Deus. Pai e filho. É o pai, mas é o filho, eles são um. E é o pai que chora e o filho que morre em obediência ao pai, por amor aos filhos mais novos, aos irmãos mais novos. Ele é o primogênito morrendo para que os outros irmãos não morram, para que a sua mãe não morra.
E então há um espírito de súplica, de choro e lamento, mas junto com esse espírito, um espírito de graça que Deus prometeu derramar sobre todo aquele que chora e suplica. E essa promessa, queridos, continua valendo para mim e para você. Hoje nós choramos e suplicamos com as perdas, as dores e as tragédias das nossas histórias, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, continua derramando um espírito de graça sobre nós, de salvação, porque o Pai entregou o Filho e o Filho foi obediente ao Pai e se entregou em nosso lugar, em lugar da sua mãe, em lugar de mim e de você, porque o Natal e a Páscoa revelam que a história de Jesus redime a nossa história. Nós celebramos o Natal olhando para a Páscoa. Nós celebramos o nascimento de Jesus olhando também para a sua morte e para a sua ressurreição, que nos asseguram vida abundante e eterna nele, porque nem mesmo a morte de um filho, que é provavelmente a maior dor que alguém pode experimentar nesta vida, e que eu sei que alguns aqui já tiveram de suportar, nenhum sofrimento, nenhuma tragédia, nenhum sacrifício que eu e você tenhamos de fazer em vida podem ser comparados ao sacrifício que o Pai fez e que o Filho fez em nosso lugar para nos assegurar a vida eterna. Queridos, é Natal, Jesus nasceu e nós podemos renascer, ressuscitar e viver eternamente com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar em pé, fechar os seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração. Em seguida nós vamos receber os elementos da ceia do Senhor. Mas coloque por alguns instantes o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida e a sua história, seja a história recente, a história deste ano de 2024 que está terminando, sejam capítulos mais antigos da sua história, mas que de alguma maneira foram marcados por dores, perdas, luto, tragédia, abuso, seja o que for. Nem mesmo os piores capítulos da sua história estão fora do alcance do Redentor, do Autor da vida. E quando a nossa história é costurada na história dele, ela é redimida, ela é transformada e coopera para o cumprimento dos propósitos de Deus aqui na terra, através de nós. Então vamos orar. Apresente sua vida e sua história ao Senhor. Pai, nesse último domingo, para nós aqui na Igreja Batista Vértice, no ano de 2024, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua história, pela história que o Senhor está escrevendo. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor permite que as histórias de pessoas pequenas, imperfeitas, pecadoras como nós, que as nossas histórias sejam parte da tua história. Obrigado por costurá-las na tua história, obrigado por redimi-las com a tua história. Obrigado, Senhor, porque o Natal aponta para a Páscoa. E obrigado, Jesus, porque podemos imitar a tua vida e podemos saber que mesmo morrendo com o Senhor, também com o Senhor ressuscitaremos e viveremos eternamente na presença de Deus. Obrigado, Pai, por nos adotar como teus filhos, mediante a fé no teu Filho. Nessa noite, Pai, eu te peço que para aqueles irmãos e irmãs que estão aqui, que têm capítulos muito duros, marcados, gravados nas suas histórias de vida, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga redenção. E Pai, para aqueles que precisam, que o Senhor traga salvação nessa noite. Para aqueles que ainda não tiveram um momento de render, entregar voluntária, conscientemente suas vidas, sua obediência, sua fidelidade a Cristo Jesus. Senhor, que essa noite seja noite de salvação nesses corações. Visita-os, Pai, com a consciência, a convicção de que necessitam de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Se você nessa noite precisa dar esse passo, meu irmão, minha irmã, ainda enquanto todos estão de olhos fechados, entregue o seu coração ao Senhor. Se você nunca fez isso, você não precisa de uma fórmula, você não precisa das palavras certas. Você pode dizer algo como: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, muda e redime, restaura a minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero viver uma nova vida, eu quero confiar em Ti, eu creio em Ti, eu creio que o Teu sacrifício foi por mim, que a Tua morte foi no meu lugar. Peça a Ele que te perdoe, peça a Ele que te inclua na família de Deus,
como filho amado do Pai, entregue o seu coração a Cristo. Não há lugar mais seguro para estar do que aos pés de Jesus, rendido a Cristo.